Hoje eu quero falar para você sobre João Batista, né? João Batista foi um homem que o Antigo Testamento, o último livro da Bíblia, né, Malaquias, fala que viria um homem que viria no espírito de Elias e ele ia abrir caminho para o Senhor passar, o Senhor Jesus o Cristo. Mas eu não entendo porque nós vivemos uma igreja que é muito difícil você ouvir alguém falar sobre João Batista. E João Batista, ele batizou o Senhor Jesus, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele viu o próprio Deus dizendo: é esse. E ele viu o Espírito descer sobre Jesus. E João Batista, ele viveu uma situação muito difícil. E infelizmente, para mim, é um dos homens mais santos do Novo Testamento, é João Batista, com exceção ao Senhor Jesus, que é Deus. E eu fico triste porque eu não vejo as pessoas falar nesse homem. Mas eu quero trazer algo para você aqui que muitas vezes você tem sido enganado. E às vezes a verdade ela tem que doer, e dói muito. Eu quero dizer para você que muitas coisas que alguns estão mentindo para você, que o seu filho vai ser curado fisicamente, que você vai ficar rico, isso é mentira. E eu vou provar dentro das Escrituras que isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Muitas profecias que alguns estão profetizando para você é mentira. É mentira. Isso não é verdade. E para você entender, Satanás, ele conhece as Escrituras. E quando Jesus estava numa situação difícil ali, 40 dias e 40 noites sem comer, ele falou para o Senhor Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. E ele ainda disse: porque está escrito. Jesus também diz: também está escrito. Então eu quero dizer para você que muitas pessoas que estão profetizando, estão falando algumas coisas que vai acontecer com você, são pessoas semelhantes a Satanás. E eu quero mostrar para você uma situação tão dolorosa que aconteceu com João Batista. João Batista repreendeu Herodes, repreendeu os escribas e os fariseus. Se você ver lá em Lucas 3, ele chamou os fariseus, multidões de pessoas, ele chamou: vocês são cobras, raça de cobras. Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. E ele repreende Herodes porque cometeu adultério, e Herodes prende ele. E ele foi preso por fazer justiça, por ser homem de verdade, que não se vendem. E ele fica preso e vê Jesus fazendo alguns milagres. Ele entra na mente dele. Ele é judeu, ele tinha em mente que o Messias viria, mesmo com o conhecimento que Deus deu para ele, ele tinha em mente que o Messias viria como Davi, que não perdeu nenhuma guerra. Com certeza na mente de João Batista ele fala: Jesus vai me tirar desse cárcere. E lá em João capítulo 11, que eu não vou citar os versículos, você precisa ler para você encontrar isso. E ele manda os discípulos dele perguntar: Jesus, você é o Cristo, mesmo o Messias? E Jesus responde para ele, só que Jesus não foi tirar ele da prisão. E é um dos homens mais santos que a Bíblia fala no Novo Testamento, é João Batista, Estevão, tem mais outros. Mas João vivia uma vida irrepreensível.
E eu quero dizer para você, se João o Batista, que batizou o Senhor Jesus, que Deus disse para ele, batiza esse, ele não recebeu aquilo que ele achou que ele ia receber ali, quanto mais você. Curas, riquezas que alguns estão mentindo para você, você não, infelizmente, você não vai receber. A única coisa que você vai receber, se você de fato se converter ao Senhor Jesus, se você arrepender, como diz João Batista no capítulo 3, arrependei, você vai ter a vida eterna, mas você não está livre das angústias. Se João Batista não foi livre do cárcere e acabou sendo cortado o pescoço, arrancou a cabeça dele, imagina eu e você. Então, alguns lobos devoradores, mercenários, filhos das trevas, que estão dizendo que você vai ficar rico, que você vai receber uma cura física. Mentira, você pode ter tudo isso sim, se for para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o propósito do Senhor Jesus não é esse. Jesus morreu na cruz para perdoar eu e você. Jesus morreu na cruz não para tirar João do cárcere, para que você fique rico. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, trazer nós de volta para o paraíso, por causa de Adão que pecou e foi expulso. E eu termino aqui. Se João o Batista, um homem que o Antigo Testamento já falava a respeito dele, viu o Senhor Jesus, um homem irrepreensível, viveu o que viveu, imagina eu e você. Então eu digo para você, 90% das profecias desses falsos profetas não irão cumprir. Você não vai ficar rico, você não vai receber essa cura que você tanto precisa fisicamente. Cristo pode curar, você pode. Mas a cura que Ele quer dar para você é a salvação. E se João o Batista viveu o que viveu, o Senhor Jesus que nunca pecou, morreu em morte de cruz, a missão do Filho do Homem não é resolver os seus problemas físico aqui ou financeiro. O Senhor Jesus quer libertar você das trevas, libertar você das mãos de Satanás. É isso que o Senhor Jesus quer, que você se torne um discípulo dele, que você se torne escravo dele. Essa é a verdade.